Você foi ensinado a dar menos do que aquilo que você pode dar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Aqui mais uma vez, continuando a série de vídeos a respeito do livro Emburrecimento Programado. Sem mais demoras, vamos lá. Hoje nós vamos falar do ponto 2, posição de classe, o professor de 7 lições. A segunda lição que ensino é a posição de classe. Ensino que os alunos devem permanecer nas classes a que pertencem. Não sei quem decide a que classes eles pertencem, mas isso não é problema meu. As crianças são numeradas, pois se alguma escapar, poderá ser realocada na classe correta. Ao longo dos anos, a variedade de maneiras pelas quais as escolas numeram as crianças aumentou drasticamente, de tal modo que é difícil enxergar o ser humano, que obviamente existe sob a carga de números que carrega. Numerar crianças é um empreendimento grande e lucrativo, ainda que a finalidade dessa estratégia não seja óbvia. Eu sequer imagino por que os pais permitiriam, sem nenhuma resistência, que fizessem isso com seus filhos. Nota o ponto importante. O John Taylor Gatto está dizendo que, com a quantidade de números que nós colocamos para numerar as crianças, muitas vezes nós perdemos a parte humana que existe ali. E isso é verdade. Você observa nas escolas, as crianças que estão no 4º ano, por exemplo, muitas delas não sabem ler, não sabem escrever direito e não sabem as 4 operações, ou pelo menos não sabem nem até multiplicação. E essas crianças estão escondidas atrás de números. Porque eu digo que ela está no 4º ano, eu subentendo que ela tem habilidades para estar ali. Mas isso não é verdade. E com os números, muitas vezes, as notas, as provas, a gente acaba perdendo de olhar para a parte humana da criança, para olhar o que é aquela criança de fato, o que ela precisa aprender, qual é o contexto em que ela vive e assim por diante. Então nós perdemos muito quando apenas separamos as crianças em salas sem se importar com as habilidades. E muitas vezes esse é um vício que pega nos pais ao chegarem na internet. Muitos pais chegam até mim e perguntam: Sângela, meu filho tem 7 anos, eu ensino o que a ele? Cara, francamente eu não sei. Eu não sei quem é o seu filho. E eu não vou dizer o que você deve ensinar para ele com 7 anos, porque eu não sei o que ele sabe. Então, de repente, se o seu filho tem 7 anos e ele sabe ler, escrever e fazer as 4 operações, talvez ele não deva estudar a mesma coisa que todas as pessoas de 7 anos estão estudando. Se o seu filho tem 7 anos e ele ainda não sabe ler, não sabe contar, é um outro contexto e ele vai aprender outra coisa. Então, esse trecho é um convite para que você pare de olhar para a idade e comece a olhar para as competências, para as habilidades que o seu filho tem. Isso previne que você coloque assuntos que o seu filho não entende ainda, porque ele não tem uma boa base, e também previne de deixar o seu filho sendo medíocre só porque ele tem determinada idade. Então, eu li Dostoiévski pela primeira vez, eu tinha 15 anos. Se eu fosse esperar fazer a idade que as pessoas recomendam para ler isso, talvez até hoje eu não teria lido. Então, para de focar na idade e começa a focar nas competências, naquilo que é possível desenvolver no ser humano concreto que é o seu filho, ou seu aluno. Em todo caso, isso não é problema meu. Meu trabalho é fazer com que gostem de ficar trancadas com outras crianças com números iguais aos seus, ou ao menos que suportem tudo isso, que saibam levar na esportiva. Se eu fizer bem meu trabalho, as crianças sequer poderão imaginar-se fazendo outra coisa, porque eu as ensinei como invejar e temer as classes melhores, e como ter desprezo pelas classes burras. Sob essa disciplina eficiente, a classe em geral policia a si mesma para seguir marchando em ordem. Essa é a verdadeira lição que se tira de uma competição fraudada como a escola. Você aprende qual é o seu lugar.
Apesar do plano geral de classes que presume que 99% das crianças nunca sairão da classe em questão, eu ainda assim faço um esforço público para encorajar as crianças a atingir um nível mais alto de desempenho nas provas, oferecendo como recompensa uma eventual transferência para uma classe mais alta. Eu frequentemente insinuo que chegará o dia em que um empregador irá contratá-los com base em suas notas e pontuações. Embora minha própria experiência seja de que os empregadores, com razão, não se importam com isso. Eu nunca minto descaradamente, mas passei a perceber que a verdade e o ensino escolar são, no fundo, incompatíveis, exatamente como Sócrates disse 1000 anos atrás. A lição das classes numeradas é que todos têm seu devido lugar na pirâmide e que não há como sair da sua classe, exceto pela mágica dos números. Se fracassar nisso, então fique onde está. Pois bem, agora eu vou comentar diretamente aquilo que nós lemos. O primeiro ponto que eu gostaria de comentar contigo é que um número não te define e não define o teu filho. Então, para pensar nisso. Hoje nós estamos perdidos em um loop de idade. Eu chego nos lugares, as pessoas perguntam quantos anos você tem? E recentemente eu passei a responder que tenho 21, porque foi meu aniversário. E as pessoas, quando escutam que eu tenho 21 anos, conhecem o meu trabalho, conhecem aquilo que eu faço, dizem assim, nossa, tão nova, já faz esse tipo de coisa? E eu não estou falando isso para me exaltar, mas para dizer que é uma marca inútil. Eu tenho 21 anos, certo? Mas, na sua cabeça, o que eu deveria fazer com 21 anos? É porque você tem uma ideia pré-concebida do que é uma pessoa de 21 anos, que você acha que uma pessoa de 21 anos não pode ter um trabalho caminhando bem, que uma pessoa de 21 anos não pode ter uma vida intelectual, e a mesma coisa que você faz muitas vezes com pessoas fora do seu círculo social, você faz com o seu filho. Você faz com você mesmo. E isso, ao invés de te ajudar, isso, ao invés de te fazer crescer, te limita. Porque você fica olhando para o seu filho e pensando, quem deve ser o meu filho com 8 anos? Quem deve ser o meu filho com 9 anos? E você está colocando barreiras. Então, muitas vezes, o seu filho de 8 anos tem capacidade de fazer muito mais do que ele está fazendo, e você está limitando o crescimento dele por causa da idade. Muitas vezes o seu filho de 10, 12, 15 anos tem capacidade de fazer melhor do que ele está fazendo agora e você não permite, você não deixa, justamente por causa dessa barreira de idade. Então, na escola, isso é uma coisa inevitável. As crianças realmente estão ali nas classes, elas só vão passar de uma classe para outra mediante notas e com o passar dos anos, mas na sua casa pode ser diferente. Então, o seu filho de 13, 14, 15 anos pode começar a assumir algumas responsabilidades, pode começar a fazer algumas coisas no sentido de melhorar nas competências da vida dele. Muitas vezes eu noto, as crianças chegam em um lugar, crianças grandes, que já têm força de segurar a própria mochila, de fazer muitas coisas sozinhos. E os pais ficam ali olhando para a criança como se ele fosse um bebê. Ah, não, ele só tem 7 anos. Ah, não, ele só tem 8 anos. E, na verdade, a vida não funciona assim. Então, olha para o teu filho concretamente, olha para o tamanho dele, olha para a inteligência que ele já tem, e se ele já tem 7, 8 anos, consegue andar, a mochila não está pesada, vai dando tarefas a ele. Olha, ele vai arrumar a própria mochila, ele vai levar a própria mochila. Se ele tem uma aula online, eu vou ensinar para ele como se organizar para assistir uma aula. Então, ó, meu filho, você pega a garrafa d'água porque você pode sentir sede no meio da aula. Você organiza os seus materiais para quando a professora te aceitar na aula, você já estar ali com o seu caderno, com o seu material, com o seu lápis, não ficar buscando no meio da aula. Então, não ficar buscando no meio da aula, corrigindo. Então, vai ensinando as habilidades para o teu filho, não importa a idade dele.
O seu filho tem 13 anos, ele gosta muito de ler, vai ensinando o teu filho a falar em público. Então a gente vai fazer um momento aqui em casa, o meu filho vai apresentar o livro que ele está lendo. Isso não é para além da idade dele. Se você olha para o seu filho e vê que ele tem competência para aquilo, por que não fazer? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é algo que me ajudou muito em minha vida. Minha mãe era professora, ainda é na verdade, e eu ficava na sala dela enquanto ela dava aula ao 3º ano. Na época eu era 2º ano, e também quando eu era 1º ano eu assistia às aulas do 2º. E isso me fez um bem imenso. Eu chegava na série seguinte já sabendo o conteúdo. E esse texto do John Taylor Gatto, falando de como a escola separa as crianças por números e por classes, me fez lembrar que não há problema nenhum em ensinar a alguém algo que está acima da série, e também não existe problema em ensinar a alguém algo que está abaixo daquela série. E os meus alunos de português e de matemática que têm um bom desenvolvimento agora são alunos que eu peguei com 12, 13 anos ali, com muitos problemas naquelas matérias, e eu conversei com a mãe. Olha, ele não sabe adição, não sabe subtração, não sabe multiplicação, ele não sabe ler muito bem, não segue as pontuações do texto. Você topa voltar nisso daqui, resolver esse problema aqui para que ele consiga avançar? E muitas mães toparam, a gente fez esse trabalho e agora as crianças conseguem avançar tranquilamente. Então, se o seu filho está no 8º ano, mas matemática para ele é um caos, confere a base, confere se ele sabe tabuada, confere se ele sabe as 4 operações. Não importa que é algo fora da série dele, o que importa é que é aquilo que ele precisa. E, assim também, se o seu filho está no 8º ano, no 6º ano, mas aquilo está muito entediante, está muito fácil, está muito chato, procura desafios para ele. Não limita o teu filho aos conteúdos do 6º ano porque ele é 6º ano. Se o seu filho pode mais, dê mais a ele. Afinal de contas, foram assim que as grandes pessoas do mundo surgiram, justamente saindo dessa caixa, saindo desse normal para a idade. Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você e até a próxima.